Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje na Ebo Revisão a gente vai discutir um pouquinho o conteúdo que vai cair na avaliação de vocês na unidade 3, unidade 4. Montei um texto de revisão que logo depois, se vocês estiverem afim, eu posso estar enviando para vocês. Esse texto ele vai ajudar bastante na condição da revisão referente à unidade 3 e unidade 4, ok? Essa revisão ela tem o intuito de ajudar vocês no processo avaliativo, que é agora no final do semestre. Então, os alunos que tiveram uma nota baixa, é importante que vocês participem dessa revisão, com o intuito de melhorar a nota de vocês, ok? Mas eu prometo ser bem objetivo e rápido no entendimento e no conhecimento do conteúdo, ok? Então, o primeiro ponto que eu dividi foi dentro da unidade 3 e unidade 4, ok? Dentro da unidade 3, a gente fala sobre os princípios da biofísica, então os fundamentos da biofísica. Dentro desses fundamentos da biofísica, a gente faz uma discussão dentro da estrutura e função de moléculas biológicas. Então, em outras disciplinas que vocês já estudaram a condição de citologia, o que é uma molécula, o que é uma macromolécula, mas como que ela se associa dentro da biofísica. Outra condição importante na unidade 3 é a biofísica computacional. Como que é feita a aplicação da biofísica dentro do campo computacional e como que as tecnologias vêm vendo essa situação de aplicação dentro do campo tecnológico, biotecnológico e saúde. E o quarto ponto é como ocorre a aplicação da bioengenharia e nanobiotecnologia. Esses dois campos, vocês podem seguir exemplos técnicos, que a gente pode ver que existem vários, desde a aplicação na saúde, na agricultura, tecnologia também. E o quinto ponto da unidade 4, a gente faz uma discussão, 3, desculpa, sobre a condição de biomateriais e biosensores. Como que é feito essa detecção? Como que é usado esse material e como que ele é discutido dentro da tecnologia? Então, voltando aqui em fundamentos de biofísica, o que é previsto que o aluno saiba sobre os conceitos de biofísica? Lembrando que biofísica é uma disciplina interdisciplinar. Então, ela tem essa associação com o campo da tecnologia, com o campo da saúde, ela trabalha com esse entendimento de fenômenos biológicos, como que esse fenômeno acontece, qual é a sua associação com outros fenômenos. Então, a gente consegue estudar esse propósito. E dentro desses fenômenos, a gente consegue avaliar as propriedades físicas, energéticas, forças e movimentos. Então, lá dentro do material de livro que vocês têm, vocês viram que existem os conceitos de física relacionados à energia, força e movimento. Mas como que tudo isso se associa para formar uma estrutura biológica? Como que uma molécula ela consegue ter uma união com outra molécula através de processos energéticos? Então, a biofísica, ela... essas moléculas também se degradam. Ao mesmo tempo que elas se montam, como que ela se degrada? Ok? Outra condição importante é a eletrofisiologia e a mecânica molecular, né? Na condição de níveis moleculares e celulares. Na condição da eletrofisiologia, como que esses mecanismos fisiológicos estão associados a elétrons? E como que isso ajuda na condição de formação de moléculas, acionando fenômenos que estruturam a toda a composição da vida. Então, imagine que sabemos que lá estudando em semestres anteriores que o conjunto de moléculas formam organelas e que vão formar células. Então, como que tudo isso tem como junção na propriedade e na condição da biofísica? Então, pegue alguns conceitos relacionados a esse tema, o que ele se discute, o que ele fala sobre esse tema, ok? O segundo ponto, ele vem relacionado à estrutura e à função da molécula biológica. O que são moléculas biológicas? Então, a gente já estudou também isso. Essas moléculas biológicas, ela tem a condição de formação de proteínas, como exemplo, ácidos nucleicos, lipídios. E dentro dessa conjunção, como que a biofísica tem um olhar sobre essas condições? Então, por exemplo, como que ocorre a replicação de um DNA? Lá no processo de mitose, como que a biofísica tem um olhar para a duplicação do DNA ou, por exemplo, na síntese, na condição de DNA, síntese RNA e condição molécula. Como que ocorre a transcrição e a tradução? Professor, eu lembro de ter estudado isso, mas não lembro do professor ter citado a biofísica. Lembrando que
Na unidade, no Fundamentos de Biofísica, ele deixa claro que existe uma força eletrofisiológica que condiz na formação de moléculas. Então, para a gente entender essa força, eu preciso saber como que ocorre a junção. Eu queria ter muito tempo para mostrar isso para vocês, como ocorre, mas o espaço é pouco e por conta também que a carga horária da disciplina é básica. Mas vocês podem estar querendo tirar essas dúvidas no fórum, a gente pode estar discutindo, tá bom? Por exemplo, a questão de chave fechadura no processo enzimático. Como que aquele processo ocorre e como que a biofísica tem um olhar sobre isso? Outra constituição importante é a cristalografia, que é relacionado ao raio-x. Como que a biofísica consegue verificar cristais em material biológico? Como que isso é dimensionado e como que essa estrutura ela entra na parte computacional, que é a parte 3, na área tridimensional. Então a gente já consegue ver um pouco da condição computacional, mais a condição molecular. Então a gente consegue ver essa conjunção e o trabalho que ela participa. O terceiro ponto é a biofísica computacional. Já a biofísica computacional, ela já vai trabalhar com modelos matemáticos, simulações computacionais. Como que ela avalia essa molécula? Existe um microscópio chamado microscópio de varredura, expansão. Ele tem um papel importante na avaliação de superfície dentro de um raio que a gente chama, né, de estrutura molecular. Então, dentro do material biológico, ele consegue ver as dimensões. Esse tipo de microscópio, a gente consegue fazer análise viral. Então, a biofísica computacional, ela consegue trabalhar com esses eixos que possibilita a visualização e um campo melhor relacionado a estruturas. Então, ele vai trabalhar também com feixes, com luzes, que possibilite uma melhor visualização nesse campo e que também estimule a produção tecnológica em vários campos. Então, se eu consigo entender uma multiplicação viral, por que ela acontece naquela superfície, como que ocorre a penetração do material genético no interior de uma célula, tudo isso está constituído dentro da biofísica computacional, junto com a tecnologia também. Então, ele consegue trabalhar com essas dinâmicas moleculares, com a interação de moléculas em diferentes condições. Ao mesmo tempo, eu posso estar aplicando experimentos dentro dessa avaliação computacional com esse microscópio de varredura e ver o que acontece dentro daquela superfície. Então, dentro desse processo, eu consigo ter uma boa avaliação para fármacos, uma boa avaliação para estruturas físicas, moleculares, uma constituição que facilite, por exemplo, uma nova tecnologia. Lembrando que, né, a ciência ela vem trabalhando com inovação, a saúde ela trabalha com inovação tecnológica e essas inovações tecnológicas elas só desenvolvem justamente pela condição de tecnologia e ajustada à biofísica computacional. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí do outro lado, gente. Quarto, aplicações em bioengenharia e nanobiotecnologia. Com certeza vocês já ouviram falar bastante sobre esse tema. Nanobiotecnologia. Eu ouvi falar que um professor, um colega falou que um robozinho está andando nos vasos sanguíneos e fazendo processos cirúrgicos ou identificando vasos entupidos por trombose. Existe isso, professor? Sim, tá? A nanobiotecnologia, ela já tem um espaço grande dentro da ciência já há bastante tempo, desde 2020, vem se discutindo esse tema. Claro, hoje em 2024 cresceu bastante o que é a nanobiotecnologia. Dentro do campo da saúde, ela ajuda na questão de imagens mais específicas e detalhadas de áreas sistêmicas no corpo humano. Ela avalia a condição fisiológica do corpo humano através do processo anatômico. Então, ela consegue ver o trato digestório completo, se tem lesão, como ocorrem as ações enzimáticas. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Esses nanorobôs também, eles ajudam na dispersão de fármacos, né? Então, alguns fármacos que são de forma mais pontuais numa área tecidual, esses nanorobôs também ele inclui o uso de uma medicação nesse local. Então, essas técnicas, elas vêm crescendo, não só no campo da área da saúde, mas também na agricultura, entender a condição dos vasos, no xilema, no floema, como que ocorre a condução de hídrico, de material orgânico dentro de uma planta, qual a melhor adesão dentro de uma estrutura, da superfície da planta e no interior também. Então, esses avanços estão gerando grande potencial de avaliar condições mais técnicas, mais detalhadas
sobre pontos específicos entre estruturas, né? Então, a nanotecnologia com a biotecnologia, ela vem crescendo muito. A própria bioengenharia, ela vem numa evolução muito grande dentro do campo da agricultura. Então, tudo isso está ajudando a personalizar e criar dispositivos mais eficazes, né? A gente consegue ter uma melhor constituição nesse processo de formação de novas tecnologias para o avanço da ciência. Outro ponto fundamental são os biomateriais e biosensores. O que são esses biomateriais e biosensores? Quando a gente pensa em biomaterial, a gente vai relembrar as próteses e implantes. Não é algo tão fácil. Então, a gente criar, por exemplo, uma ferramenta que estruture a produção de uma prótese de acordo com a estrutura anatômica do indivíduo não é algo fácil, né? Então, hoje a gente tem as impressões inteligentes que trabalham com esses bioinsensores, formatando a estrutura anatômica do corpo humano. Então, ele consegue constituir, por exemplo, uma rótula de um paciente que teve osteoporose e que perdeu todo o processo de cartilagem daquele local. E a rótula que eu falo é a estrutura do joelho, né? Então, a gente consegue fazer toda a sobreposição daquela prótese de acordo com a estrutura anatômica do indivíduo e ter essa capacidade. Isso é um exemplo. Os biosensores, eles já vêm também com outra formatação na condição de detectar biomoléculas, principalmente para diagnóstico. Então, por exemplo, os biosensores hoje, eles vêm se avançando no campo do diagnóstico do câncer. Por exemplo, todo mundo tem um gene chamado gene P53. Esse gene P53, no processo de transcrição e tradução, ele vem com o intuito de produzir proteínas que mantêm a homeostase celular. Com o passar do tempo, esse gene P53, ele começa a se degradar. Degradar quando eu falo no processo de síntese, na transcrição e tradução. E dentro dessa constituição, ele pode formar células oncológicas. Nesse processo, os biosensores já conseguem detectar se essa proteína da transcrição do gene P53 está com defeito. Então, a gente já consegue estimular um tempo de média ao processo de formação de células oncológicas. Então, a ciência ela também vem avançando nesse campo de biosensores, estimulando ainda mais o campo da pesquisa. A gente está chegando agora na vacinação de vários tipos de câncer, justamente por desenvolvimento de tecnologias relacionadas a biosensores. Então, acredito que em 2026 a gente já tem a vacina para 15 tipos de câncer, entre eles câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de próstata. Então, está vindo uma grande revolução, que eu falo, e evolução da tecnologia aliado à ciência/saúde, ok? Então, a unidade 3, gente, ela vem trabalhando com esses campos de aplicação da biofísica, ele discute um pouquinho a estrutura e a função das moléculas biológicas e também a aplicação da bioengenharia e nanobiotecnologia. E ele discute bastante a condição de biomateriais e biosensores. Alguma dúvida, pergunta? Tá tranquilo, né, gente? Então, vamos lá. Próxima etapa, unidade 4. A unidade 4, ela vem discutindo mais o campo da pesquisa. O que ela fala sobre pesquisa dentro da biofísica? E vão existir várias. Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas técnicas que vêm se ajustando dentro do campo experimental da biofísica. E essas técnicas que vêm se juntando dentro do campo experimental da biofísica, a gente pode incluir a espectroscopia, eletroforese e a microscopia de força atômica. Essa microscopia ela tem um campo de visualização muito ampliado na técnica de avaliar moléculas e junção de moléculas. Como que essas macromoléculas se juntam, como ocorre essa unificação e como que essas macromoléculas formam uma estrutura que auxilia numa interação biológica. Então, professor, quando o senhor fala em espectroscopia, é uma microscopia mais técnica, mais nivelada, mais alinhada a um tipo de avaliação. Já a eletroforese, ela vai avaliar o campo de átomos, como que ocorre essa junção, quais são os átomos que estão alinhados àquela molécula, e a microscopia de força atômica, ela também trabalha dentro desses experimentos. E justamente essas técnicas, elas têm diferenças no intuito de avaliar condições bem mais microscópicas.
Então, são campos bem mais específicos e que geram uma demanda muito alta. Imagine que esses aparelhos eles têm um grande recurso, eles são caros, né? Nem toda universidade tem, e é algo que a gente precisa estimular o governo no campo da ciência e tecnologia, é revolucionar sobre a pesquisa e ter fomento, né, recurso para e dar suporte ao técnico e também ao cientista, ok? A gente também tem a dinâmica de funcionamento de componentes biológicos, como que ocorre, por exemplo, a degradação de uma enzima, de uma proteína, como que ocorre a transcrição e tradução, então aquilo que a gente estudou lá no campo da biologia, como que chegar ao ponto de entender que existe o dogma da biologia molecular, a transcrição e tradução. Esse processo só aconteceu porque também teve um campo de revolução das técnicas experimentais da biofísica, ok? O segundo ponto, ele trabalha com desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. Dentro dos campos de tecnologia, quais são as pesquisas que estão em alta? Então, isso vocês podem estar buscando dentro do Google Acadêmico, de páginas que têm o intuito de explicar o campo da biofísica de forma mais avançada, mais tecnológica, dentro do campo da biologia celular molecular, com maior precisão, eficiência de pesquisa de biofísica. Então, vocês podem buscar em páginas que têm uma boa referência relacionada à biofísica. Eu posso estar colocando no fórum para vocês também. O terceiro ponto é a aplicação da biofísica molecular, principalmente no entendimento de análise de interações e funções de moléculas dentro de uma célula. A gente já discutiu isso um pouco na unidade 3, mas a unidade 4 ele traz dentro da aplicação no campo da biotecnologia e farmacologia. Como que tem essa visão? Então, a gente sabe hoje que as indústrias de farmacológicas vêm avançando também dentro da pesquisa da biofísica molecular. Então, vem também buscando profissionais que entendam sobre esse tema. E aí, a biofísica molecular, ela também trabalha com fármacos, terapias direcionadas a indivíduos. Hoje a gente já existe uma investigação dentro do campo da ciência e tecnologia, justamente de investigar fármacos específicos para indivíduo. Claro, isso para o sistema público de saúde não é viável. Porém, já existem pesquisas na produção desses fármacos para interação específica individual, genética, gene, fármaco específico que vai diretamente em uma área que é necessária. Isso já acontece. Por exemplo, a produção de um fármaco direcionado a uma área lesionada, um fármaco direcionado a uma área infeccionada. Claro, professor, mas isso já acontece há muito tempo. Mas colocar de forma mais específica e diretamente ao ponto de lesão ou infecção, já vem se estudando e aprimorando o campo da ciência e também relacionado à biofísica molecular. Outro ponto importante é que ele discute os casos das aplicações práticas e os desafios atuais relacionados à biofísica. Como que é essa visão? Como que ela está sendo vista pelos profissionais e como que a biofísica se inclui em outros eixos tecnológicos? Então, aí, dentro dessas duas especificidades, na unidade 4, ele vem trabalhando justamente com simulações entre interações de biomoléculas, mecanismos celulares, ele vem trabalhando também justando a intervenções clínicas na avaliação de diagnóstico e especialmente entender os processos patológicos das doenças, né? O mecanismo da doença, não em si entender a doença, mas como que ocorre o processo de formação daquela doença. Como que ocorre uma inflamação através de uma resposta imunológica? Onde que ocorre a aplicação da biofísica com isso? Não sei se vocês já estudaram imunologia, mas a gente tem os mediadores no processo imunológico. Como que esses mediadores conseguem se juntar a um glóbulo branco e o glóbulo branco ter uma reação? Então, a biofísica ela também trabalha nessa prática de avaliar esse processo. E aí a gente entra nos desafios e avanços dentro da pesquisa e biofísica. Quais são as dificuldades atuais que a gente tem em desenvolver biofísica dentro de todos esses campos que foram citados? Falta recurso, falta pesquisadores, cientistas, aprimoramento do campo científico, porque geralmente quando a gente apresenta biofísica, parece que não fica tão interagido, ele não fica tão
limitado no que se apresenta, justamente porque ainda falta investigação dentro desse campo, justamente para ajustar os processos de biotecnologia e que também vem avançando no período de 2024, ok? Gente, alguma pergunta, dúvida? Eu quero passar um vídeo para vocês que ele vai apresentar um pouquinho de que se discute dessas moléculas dentro do campo da biofísica. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vou apresentar o vídeo, ele tem uma duração de 15 a 18 minutos e no final eu vou fazer algumas perguntinhas e aí eu aguardo o retorno de vocês, ok? Só um
Tava sem som, pessoal? Para mim aqui tava transmitindo correto. Assim, eu posso estar disponibilizando o link para vocês, tá bom? Se não conseguir ouvir. Esse vídeo ele deixa bem claro a condição de uso, né? Achei estranho, porque para mim estava passando normal. Mas eu posso estar disponibilizando o link para vocês. Esse vídeo ele deixa um pouco claro a condição relacionada ao uso da nanotecnologia. Ele conta uma história num raio de 20 anos, e desses 20 anos ele deixa claro que a gente chegou numa fase que o que é mais visto é o que é mais usado, né? A gente está vendo a condição dos smartphones, e aí ele deixa claro que a condição interna molecular não tem tanto interesse. Então acaba que a gente usa muito insumo, perde insumo, descarta, degrada o ambiente, degrada o meio ambiente, e não tem um uso adequado da nanotecnologia, principalmente relacionado à saúde, mas e sim ao uso pessoal ou uso do indivíduo, tá bom? Gente, eu vou estar finalizando aqui com vocês. Se o áudio não saiu, eu posso estar disponibilizando o vídeo no YouTube para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta referente questões, sistematização, quem não entregou ainda a atividade sistematizada, vocês podem estar mandando uma mensagem, tá bom? E até mais, um bom dia para vocês. Alguma pergunta, dúvida? Júlia, Lana, alguma pergunta? Pedro? Ok, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês e um bom dia.